Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Fernandes. Sou aluno de Ecologia do programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG. E hoje eu vou falar sobre síndromes de dispersão, dar uma visão bem rápida e bem geral sobre essas síndromes, né? Primeiramente, eu queria falar o que é a dispersão de semente. A dispersão de semente é basicamente a separação da semente, da planta-mãe, onde ela foi gerada, para algum outro local onde ela vai poder germinar. Isso garante para a planta algumas vantagens. Por exemplo, a nova plântula, né? Ela vai chegar em locais que são mais favoráveis para o estabelecimento, para melhores condições de germinação, podendo chegar a uns lugares com melhores condições de germinação, menor competição, principalmente com a planta-mãe, da qual ela foi gerada, mas também vai garantir a expansão populacional dessa população, dessa espécie, a expansão genética e também a migração, ou seja, a mudança de local de uma comunidade de plantas. Bom, mas para que isso aconteça, as plantas geralmente têm movimentos bem limitados. Então, elas dependem de agentes de dispersão ou vetores de dispersão. E nos milhares de anos de evolução, algumas características das plantas, elas evoluíram favorecendo algum tipo de dispersão específica. E esse tipo de dispersão, a gente então dá o nome de síndrome de dispersão, ou seja, as sementes possuem características que facilitam a dispersão por algum agente dispersor. E essas síndromes de dispersão, elas são sempre seguidas do sufixo coria, que significa separação. Ou seja, aqui a gente então tem o exemplo, por exemplo, a zoocoria. Significa não, zoo, animal, coria, separação. Então, a gente tem a azoocoria, que é uma dispersão que não é feita por animais, e a zoocoria, que é uma dispersão feita por animais. E a gente pode separar essas duas baseado nas características dos próprios frutos e sementes. As sementes azoocóricas, elas geralmente têm alguma adaptação por ser dispersa pelo vento, pela água, são geralmente sementes secas. Enquanto as zoocóricas, elas têm características que vão ser atrativas para animais, como uma polpa ou algum tipo de atrativo que vai favorecer a dispersão por esses tipos de animais. Dentro da azoocoria, a gente tem alguns tipos. Então, a gente tem a balocoria, que acontece a dispersão, então, pela própria planta, que é uma dispersão feita, a própria semente, o próprio fruto tem um mecanismo em que vai lançar sementes para longe da planta-mãe. Essas são distâncias bem curtas, como 8, 10 e 15 metros por vez, em alguns casos, que é o caso da mamona. A balocoria, parocoria, que é a dispersão pela própria gravidade, que acontece na castanha do Pará, por exemplo. A hidrocoria, que é a dispersão pela água, água, que então é um característico é o coco, que ele é oco, né, que favorece a flutuação, então ser disperso pela água, e a anemocoria, que são sementes que têm apêndices que favorecem a dispersão pelo vento, como o dente de leão ou algumas outras sementes que são aladas. Dentro da zoocoria, a gente tem outras separações. Por exemplo, a epizoocoria, que é quando a semente é fora, que é a semente dispersa fora do animal, que é, no caso, o carrapicho. A sinzoocoria, que ela também é dispersa fora do animal, mas nesse caso há uma intenção, há um atrativo para o animal, ou seja, o animal é atraído por algum tipo de atrativo e ele voluntariamente ele vai dispersar a semente de alguma forma. E a endozoocoria, que é quando acontece a dispersão dentro do animal, que é a ingestão das sementes. E a gente também tem como separar isso de acordo com os grupos de animais. Então, a gente tem a ictiocoria, que é a dispersão por peixes, geralmente acontece em árvores que são de regiões alagáveis. A quiropterocoria, que são árvores que são sementes dispersas principalmente por morcegos, que têm características de terem um cheiro muito forte, geralmente uma cor um pouco mais esverdeada, amarelada. A ornitocoria, que são sementes frutos menores, que têm
a característica de serem bem visíveis, com cores bem vibrantes, que são atrativos para pássaros. A mirmecocoria, que é a dispersão por formigas, então elas têm um apêndicezinho. A gente pode observar aqui esse apêndicezinho aqui, que é chamada de geleia-soma, que também possui uns voláteis que são atrativos para a formiga. A saurocoria geralmente acontece em cactos, em ambientes insulares, né, em ilhas, que favorece a dispersão por lagartos, e a mamaliocoria, que é a dispersão, então, por mamíferos, que tem geralmente uma característica de ter uma polpa bem desenvolvida dos frutos. Mas as plantas também podem apresentar ao mesmo tempo dois tipos de síndrome. E não necessariamente só porque ela apresenta esse tipo de síndrome, ela vai ser dispersa por aquele tipo de animal. Pode acontecer animais dispersando sementes de outro tipo de síndrome, por exemplo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido de aproveito para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.